Muito bem, pessoal, gravando então aqui o terceiro vídeo dessa nossa temporada, então aqui o terceiro vídeo dessa nossa temporada, né? Vamos começar a brincar com a coisa, porque não tá fácil para ninguém, né? Começando então com uma musiquinha para variar um pouquinho, né? Música Under Pressure, do David Brown, muito mais conhecida na voz do Queen, né? Mas composição do David Brown. Uma música bacana também, uma letra legal para esse período aí, tá? Muito bem, então, pessoal, vamos lá. Nosso terceiro vídeo aí vai ser, então, a gente vai abordar a questão, vamos começar a unidade 2, a unidade de mecânica dos fluidos, tá? Então, basicamente, no primeiro slide, vocês têm aí a mecânica dos fluidos, ela é dividida em duas partes, né? Fluidos em repouso, que a gente chama de fluidostática, né? E fluidos em movimento, que é a fluidodinâmica, tá? Bom, primeiro, o que são os fluidos? Os fluidos compreendem todos os líquidos e os gases, tá? É tudo que possa escoar, né? Aquilo que escoa é considerado um fluido, tá? Os líquidos, então, geralmente escoam sob a ação da gravidade, né? Até preencher as regiões mais baixas aí dos vasos comunicantes. Então, aquele princípio básico de conservação de energia sempre vai fluir de um ponto de maior energia potencial gravitacional para um ponto de menor energia potencial gravitacional, né? Ninguém vê por aí um rio subindo morro acima, né? A água sempre escoa do ponto de maior energia para o ponto de menor energia, tá? Os gases, por sua vez, eles se expandem até que ocupem todo o volume do ambiente em que eles se encontrarem, né? Então, uma pequena quantidade de gás que vaze, por exemplo, vai dispersar no ambiente todo. Se o ambiente for grande, dispersa todo, se é pequeno, dispersa igual, tá? Então, propriedade dos líquidos e dos gases nessa parte que a gente chama de mecânica dos fluidos, tá? Então, a gente vai começar com o conceito aqui, inicialmente a gente vai estudar a parte de fluidostática, né? E vamos começar com os conceitos básicos importantes que se denomina densidade, tá? Bom, então a densidade é uma grandeza física que ela caracteriza um corpo, a densidade é de um corpo, certo? Então, a gente pegando um corpo qualquer de massa m e um volume v, conhecidos massa m e volume v, a densidade desse corpo vai ser a razão entre a massa do corpo e o volume que esse corpo possui, tá? Bom, a gente tem uma série de unidades aí. Bom, unidade de massa possível, quilograma, grama, geralmente essas duas, tá? Sistema internacional, quilograma, tá? Unidades de volume, o volume pode ser dado em metro cúbico, em centímetro cúbico, em litro, em mililitro, né? Sistema internacional também é o metro cúbico de volume. E a densidade, por sua vez, vai ser a unidade de massa dividida pela unidade de volume. Então, no sistema internacional, a gente vai ter o quilograma por metro cúbico. Mas também é muito comum trabalharmos com o grama por centímetro cúbico, tá? Existe uma proporção entre eles, a gente vai ver logo em seguida aí, tá? No dia a dia também, né, adota-se outras unidades de densidade, por exemplo, o quilograma por litro, né, o grama por centímetro cúbico eu já falei para vocês, tá? Seguindo o slide seguinte, conversão de unidades, isso é muito importante porque gera uma complicação muito grande na cabeça dos alunos aí, tá? Então ali, ó, primeiro, como transformar, né, 2 kg por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, tá? Então, primeiro, é importante lembrar o que é um metro cúbico, gente. Um metro cúbico é um cubo, tá? Que tem as suas arestas de medida de 1 metro. Então, ele vai ter 1 metro de largura, 1 metro de profundidade por 1 metro de altura. Então, vocês imaginam uma grande caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, tá? Este produto 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 metro cúbico. Lembrando que cada metro tem 100 centímetros. Então, são 100 centímetros de largura, 100 centímetros de profundidade, 100 centímetros de altura. 100 vezes 100 vezes 100 dá igual a 1 milhão. Tá? Então, 1 metro cúbico é igual a 100 centímetros elevado ao cubo, que é igual a 1 milhão, que é igual a 10 na 6, notação científica, 10 na 6. Tá? 1 quilograma, por sua vez, é igual a 1.000 gramas. E 1.000 gramas é igual a 10 na 3 gramas. Tá? Então, quando a gente vai fazer a conversão, 2 quilogramas por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, a gente vai ter que transformar o 2 quilogramas em gramas e o metro cúbico em centímetros cúbicos. Então, 2 quilogramas vão corresponder a 2 vezes 10 na 3 gramas, né? 2.000 gramas dividido 1 metro cúbico, 10 na 6 centímetros cúbicos. Então, simplificando 10 na 3 de cima com 10 na 6 de baixo,
acaba sobrando 2 gramas dividido por 10 na 3 centímetros cúbicos embaixo. 2 dividido por 10 na 3 é a mesma coisa que 2 dividido por 1000. 2 dividido por 1000 é 0,002 gramas por centímetro cúbico. Então, 2 quilogramas por metro cúbico correspondem a 0,002 gramas a cada centímetro cúbico. Tá? Então, que conclusão a gente pode ter? Na transformação de quilograma para grama, na transformação de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, a gente divide por 10 na 3, ou seja, divide por 1000. Quando eu quero converter grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, a gente multiplica por 1000, certo? Então, esse é o fator de conversão. Bom, outra grandeza física é a massa específica. Vejam, densidade foi o que foi trabalhado anteriormente. Densidade é relativa a um corpo. Massa específica é uma grandeza física que vai caracterizar uma substância, tá? Diferente de um corpo, porque o corpo ele pode ser oco, certo? Então, uma substância é sempre uma substância como se ela fosse maciça, a gente considera, tá? Mas o conceito basicamente é a mesma, né? Então, a massa específica de uma substância vai ser a massa da substância dividido pelo volume que essa substância ocupa, certo? As unidades são as mesmas que a gente viu anteriormente, a unidade de massa em quilograma, unidade de volume em metro cúbico, ou grama ou centímetro cúbico, e a massa específica em quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Tanto faz, tá? Observação importante ali, ó, quando o objeto, o corpo, ele é maciço, né, sem nenhuma parte oca, a densidade do corpo e a massa específica da substância vão coincidir, certo? Coincidem quando o corpo é maciço, certo? Para líquidos, densidade é a mesma coisa que massa específica, certo? Porque um líquido não existe líquido oco, certo? Então não existe líquido oco. Um corpo sólido, sim, ele pode por algum motivo ser oco, certo? Muito bem, seguindo então, a gente tem uma tabela aí com algumas massas específicas de algumas substâncias. A água, 1 grama por centímetro cúbico. O mercúrio, né, se a gente pegarmos dois volumes iguais, né, então, sei lá, 10 ml de água, 10 ml de mercúrio, a massa deste volume de mercúrio será 13,6 vezes maior, né, porque a massa específica do mercúrio é de 13,6 gramas para cada centímetro cúbico. É uma massa específica muito grande, certo? Mas aí uma tabela para a gente poder conferir alguns valores, então, de massas específicas de algumas substâncias, certo? Bom, vamos lá. Exemplo 1. Tá? Então diz ali, ó, considere uma esfera de alumínio oca, cujo raio interno e externo são respectivamente 5,25 centímetros e 6 centímetros. Sabendo que a massa da esfera é de 810 gramas, calcule letra A, a densidade da esfera, letra B, a massa específica do alumínio, C, a esfera afunda quando colocada dentro d'água. Bom, então a primeira coisa está ali do lado desenhadinho a esfera, né? Então ela tem um raio externo maior, um raio interno, e a parte de dentro ao raio interno ela é oca, tá? Primeira coisa importante é relembrar a equação do volume da esfera. O volume de uma esfera é o produto 4πr² dividido por 3. Muito bem, como é que a gente vai resolver isso aí? Primeira coisa, letra A, então, de calcular a densidade da esfera. Para o cálculo da densidade de esfera, a gente vai utilizar somente o volume externo, que é o volume total do corpo, tá? Então, o raio externo são 6 centímetros, a massa é 810 gramas. Vai lá e calcula o volume externo, 4πr³ dividido por 3. Vamos calcular em centímetros cúbicos. O volume dessa esfera calculado em centímetros cúbicos vai ser um valor de 904,752 centímetros cúbicos, como está demonstrado ali no cálculo. Como é que eu calculo a densidade da esfera, então? Vou pegar a massa dessa esfera, que é 810 gramas, e vou dividir, então, pelo valor do volume de 904,752. Tá? Quando eu faço essa divisão 810 por 904,752, eu chego a um valor de densidade de 0,895 gramas por centímetro cúbico, certo? Se eu quisesse dar o valor dessa densidade em quilogramas por metro cúbico, multiplica por 1000. Então, nós vamos ter o valor de 895 quilogramas para cada metro cúbico. Tá? Muito bem, a letra B. Como é que calcula a massa específica do alumínio? Então, para o cálculo da massa específica do alumínio, é necessário que a gente utilize apenas o volume ocupado pelo alumínio, ou seja, a casca da esfera. Então, eu vou ter que pegar o volume externo, diminuir do volume interno. Quando eu diminuo o volume externo menos o volume interno, sobra só o volume da casca ocupado justamente pelo material que é o alumínio, certo? Então, vamos lá, raio externo 6 centímetros, a massa 810 gramas, o raio interno 5,25.
O volume externo já tinha sido calculado na letra A, a gente vai utilizar o mesmo valor, 904,752. O volume interno calcula de novo agora com raio de 5,25, tá? E o volume interno passa a ter então o valor de 606,113, tá? Calculando a massa específica, então, do alumínio, nós vamos ter lá 810 dividido pela subtração do volume externo menos o volume interno. Tá? Essa diferença entre o volume interno e externo vai dar um valor de 298,639. Dividindo 810 por esse valor, a gente chega ao valor da massa específica do alumínio, que é de 2,712 gramas por centímetro cúbico, tá? Ou poderíamos multiplicar por 2.712 quilogramas por metro cúbico. Então, letra B desse exercício. Tá? E a letra C, a questão é, a esfera afunda quando colocada dentro d'água? Bom, para responder essa questão aí, gente, a gente vai comparar a densidade do corpo com a densidade da água. Quando a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido no qual o corpo está mergulhado, o corpo afunda. Quando a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, o corpo flutua. Tá? Então essa é a regra básica. Neste caso aqui, tá? A esfera vai flutuar porque ela tem densidade menor do que 1 grama por centímetro cúbico, então densidade menor que a densidade da água, ela vai flutuar. Exemplo 2. Agora, para a gente determinar um cálculo importante que a gente chama de densidade do solo. Tá? Então, olha que tem o exemplo 2 ali. Ó. Um estudante de agronomia resolveu medir a densidade do solo de uma determinada propriedade. Para tanto, ele coletou uma amostra cilíndrica de solo, cujas dimensões são dadas na figura. Sabendo que a massa da amostra é de 212 gramas, pede então qual é a densidade do solo. Então nós temos um cilindro, ele tem 5 centímetros de diâmetro, precisamos dividir isso por 2 para calcular o raio, e uma altura de 6 centímetros. Como é que a gente calcula o volume do cilindro? Bom, a fórmula do volume do cilindro é a área da base, que é πr², vezes a altura do cilindro, então vezes h. Então está ali calculado, o volume do cilindro vai corresponder a 117,806 centímetros cúbicos, né? E para calcular a densidade do solo, a gente vai pegar a massa da amostra e dividir pelo volume que está dentro do cilindro. Então, nós vamos ter 212 gramas dividido por 117,806. Tá? O que resulta para nós, então, o valor de 1,8 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, esta é a densidade do solo. Bom, uma coisa interessante separar bem, né? Densidade do solo e densidade de partículas. A densidade do solo é a massa dividida pelo volume total da amostra. Tá? Isso na física é aquilo que a gente chama de densidade. A densidade de partículas é a massa da amostra dividido pelo volume ocupado só pelas partículas. Então, quando a gente pega uma amostra de solo, dependendo da compactação deste solo, a gente vai ter mais ou menos espaços vazios nessa amostra. Vazios não ocupados por solo, mas ocupados por outra coisa, que é gases, geralmente. Tá? Então, quanto mais compactado estiver o solo, menor será a quantidade de espaços vazios ocupados por ar neste solo. Tá? Então, obviamente, maior vai ser a densidade de partículas neste caso. Tá? Então, a densidade de partículas, como é que a gente calcula a densidade de partículas? É a massa da amostra dividido pelo volume apenas das partículas. Na física, isso é interpretado como massa específica. Tá? E é sempre importante. Como é que eu vou determinar o volume das partículas? Tá? Eu vou pegar o volume da amostra e vou diminuir o volume dos espaços vazios ocupados pelos gases. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos analisar, então, o exemplo que vem a posterior. Tá? Um pouquinho aqui de física dos solos. Então, olha ali, ó, a densidade do solo está relacionada com a compactação do solo. Tá? Por que isso é importante analisar? Quando eu tiver uma densidade do solo maior que 1,7 gramas por centímetro cúbico, isso indica que o solo está compactado a ponto de impedir o crescimento da raiz. Impedir não, mas dificultar o crescimento da raiz. Se a raiz não cresce adequadamente, teremos problemas com a cultura que for aí plantada, tá? Então, por isso é importante determinar a densidade do solo. A densidade de partículas, por sua vez, ela está muito mais relacionada com a composição mineral do solo, tá? Então, conhecendo a densidade de partículas, a gente pode deduzir qual é a composição mineral deste solo, tá? Em média, o solo brasileiro tem uma densidade de partículas em torno de 2,65 gramas por centímetro cúbico. Vamos ao exemplo 3 agora, densidade do solo. A massa de uma determinada amostra de solo é 212 gramas, o mesmo do exercício
né? É o mesmo do exercício 2, só que agora eu vou determinar a densidade de partículas, tá? Como é que eu vou fazer isso? Depois que eu faço a minha coleta de solo, eu vou lá e preencho os espaços vazios com líquido. Pego um instrumento lá do laboratório de química, por exemplo, uma pipeta que está graduada, e vou colocando líquido dentro dessa amostra até que ela chegue ao nível do topo. E aí o volume de líquido que eu coloquei ali dentro é o volume de espaços vazios que eu tinha anteriormente, que é o volume que eu tenho que descontar do volume da amostra, tá? Então, está ali, tá? O problema diz o seguinte, sabendo que a massa é tal, determinada densidade de partículas, sabendo que foram necessários 50 ml de álcool etílico para preencher os espaços porosos, os espaços vazios, tá? Vale ressaltar aqui, muito importante, coloquei ali para lembrar, né? 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, cada ml colocado de álcool será 1 ml de volume total que eu tenho que subtrair, certo? O volume do cilindro continua o mesmo do exercício 2, do exemplo 2, né? 117,806. Agora, para calcular a densidade de partículas, eu vou fazer a relação entre a massa e o volume de partículas. Então, eu vou ter 212 gramas dividido volume total, que é o volume do cilindro, menos o volume da quantidade de álcool que eu coloquei dentro dessa amostra, tá? Porque aí, quando eu subtraio o volume de álcool, sobra o quê? Sobra apenas o volume ocupado pelas partículas dentro dessa amostra, tá? Essa diferença vai ser de um valor de 67,806 e dividindo 212 por esse valor de 67,806 vai dar uma densidade de partículas de 3,127 gramas por centímetro cúbico. Este valor, então, da densidade de partículas desta amostra, ok? Bom, diante disso que nós temos aqui, desse conteúdo, desse vídeo, né? Vocês vão ter disponibilizado no SIGA, então, 7 exercícios para serem resolvidos naquele mesmo esquema. Resolve o exercício, fotografa o exercício, manda para o e-mail. Isso vai validar, então, a presença da nossa aula até o dia 10/4, sexta-feira, tá? A gente pode entregar até o final de sexta-feira, certo? Segue no material o link dessa videoaula aí, ok? E para finalizar, então, voltamos aqui com mais um pouquinho, né, da música aí do David Bowie, tá? Até a próxima, gente. Tudo de bom, bom trabalho aí. Sexta-feira que vem teremos novamente atendimento para as dúvidas, ok? Valeu, gurizada. Abração. Até mais.